Muito boa noite a todos os meus queridos irmãos. Saúdo a todos com simpatia, inclusivamente aqueles que nos estão a ver através da internet. Costumava dizer, quando vinha com mais frequência aqui a estes lugares de oração e de partilha, de que em noites como estas, que só o Espírito do Senhor nos fazia sair de casa para virmos a um lugar como este, um bocadinho mais frio, menos desconfortável, deixar assim o aconchego da nossa casa, do nosso lar. Embora aqueles que o fizeram nunca se arrependeram por isso, não é? Porque mesmo apesar de estarmos poucos, sempre recebíamos o aconchego e o calor dos nossos irmãos e o aconchego da palavra do Senhor. Lá dizia o salmista que mais vale um dia nos seus átrios do que em qualquer outra parte 1000, não é? Portanto, é sempre um prazer, é sempre uma satisfação quando nós podemos estar na casa do Senhor e podermos assim partilhar, comungar com todos os nossos queridos, os nossos irmãos, e podermos assim sentir o calor humano e receber assim também do Senhor as mensagens que Ele nos tem destinado. Hoje, portanto, se antigamente eu podia dizer que em noites como estas nós deixávamos o conforto do nosso lar, pelas circunstâncias que nós todos conhecemos, muitos, a parte dos que estão aqui esta noite, podem estar no conforto do seu lar, pelas circunstâncias que nós conhecemos, e ouvir assim aquilo que Deus lhes quer partilhar. Rogamos o Espírito do Senhor para que possa fortalecer também e aquecer os corações daqueles que estão em casa acompanhando-nos na meditação. Hoje vamos falar de alguém incomparável. Portanto, alguém que não tem comparação, nenhum outro ser lhe é semelhante. Nenhum outro ser lhe é semelhante. Ele é único. Ele é realmente incomparável. E ele é incomparável também porque é dele que nós recebemos certamente as instruções, e ele é e deve ser, para cada um de nós, o nosso modelo, o qual nós devemos certamente imitar. Vamos ler um dos textos que nos é partilhado pelo autor da meditação desta noite, em primeira Epístola de João, no capítulo 1 e verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais comunhão connosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, é certamente impossível desfrutar desta maravilhosa comunhão sem repartir, sem desejar partilhar essa mesma comunhão uns com os outros, para que a nossa alegria seja certamente assim completa. Um outro texto, na mesma epístola, agora no capítulo 2 e versículo 6. Primeira da Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Portanto, o que será permanecer nele? Como é que nós podemos certamente entender isto, ou descodificar? Permanecer é estar com Ele, é habitar com Ele, é estar escondido nele, é como estar enclausurado numa fortaleza intransponível, impenetrável, mas de forma submissa, obediente e livre. Já que sem a nossa autorização, sem o nosso consentimento, ninguém nos pode escorraçar de lá, dessa muralha, desse lugar intransponível, ninguém nos pode também arrancar de lá. O apóstolo João, portanto, diz que viver com Cristo, ele definiu esta forma de permanecer em Cristo, como sendo a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, podemos acrescentar também, e por inerência, pois, com todos os outros crentes. Hoje, nenhum homem é uma ilha. Costumamos nós dizia este homem John Donne,
Nenhum homem é uma ilha. Quer dizer que nós dependemos uns dos outros, temos ligações com os outros, não podemos nunca estar, dizemos, estamos sozinhos. Nenhum homem é uma ilha, porquê? Porque todos nós influenciamos alguém ou somos influenciados. Portanto, nós não estamos aqui de forma única, nós não somos os únicos aqui, e independentemente de diversos fatores que possam afetar os comportamentos, gostaria de ressaltar a palavra do nosso autor, que sem sombra de dúvida atuam sempre sobre a nossa mente, consequentemente sobre o nosso agir e o nosso ser, que é a contemplação. Não é? Pelo contemplar, nós somos transformados. Já vamos ler mais à frente uma citação de Ellen White, mas muitos dos nossos comportamentos são apreendidos através da observação e da imitação de um modelo. Chamamos a isso modelação ou modelagem, ou então os modismos, que é a forma como está na moda, e então toda a gente faz da mesma maneira, toda a gente pensa da mesma forma. Quantos modismos constantemente divulgados nos diferentes mídias, certamente que tudo aquilo que os nossos jovens, que os nossos filhos imitam, no pior das circunstâncias, normalmente, se deve certamente, ou melhor dizendo, não são por acaso que essas coisas acontecem. Ellen White, então, no livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 331, ela diz: a lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. Não é? Nós somos transformados pela contemplação. Naquilo que nós mais investimos, daquilo que nós mais usamos. Sabem os irmãos nas Filipinas, país que eu nunca visitei, mas que temos aqui alguém que tem um irmão naquelas paragens, não é? Usam muito determinados tipos de jogo. E não são aquelas apostas desportivas, nem outras no género, mas eles apostam muito no combate, vejam só que crueldade, no combate de galos. Não é? Eles, em cada esquina, em cada lugar, em cada dia, em cada hora, há gente ali que se reúne e vão apostando, certamente fazendo as suas apostas, às vezes ganham, outras vezes perdem, mas o que acontecia, e que acontece muitas vezes, é que os promotores desses inventos, dessas apostas, também as apostam. E então havia, aqui em Portugal, um país civilizado nunca seria possível, não é? Que alguém que promova um evento de adivinhação possa, portanto, apostar e beneficiar desse mesmo jogo. E então o que acontecia é que havia ali um lugar que se juntavam várias pessoas e os promotores, o promotor dele também apostava com frequência, e muitas vezes ele fazia uma aposta muito grande, e quando fazia uma aposta muito grande, uma vez era o galo branco, ganhava, outra vez seria o preto, porque é certo que se ele apostava no branco, o galo branco vencia, se ele apostasse no negro, seria o negro que vencia. Claro que não tardou muito que as pessoas começaram a desconfiar que ali havia algum tipo de patranha, não é? Que havia alguma desonestidade. E então, o que é que eles fizeram? Eles um dia pegaram naquele homem, isolaram-no, amordaçaram-no e ameaçaram-no e disseram: tu tens que me contar porque é que tu, quando apostas no galo e apostas forte, tu ganhas. O que é que se está a passar? O que é que se passa contigo? Quando aquele homem se viu ameaçado, e depois de muitas sevícias que teve que suportar, certamente, ele então confessou e disse: é assim, eu durante toda a semana eu treino com aqueles dois animais e os alimento convenientemente, mas no dia anterior ao combate, o galo que eu quero que ele ganhe, não lhe dou de comer. E então podem imaginar que aqueles dois animais que durante aquela semana tinham sido bem nutridos, eles, quando começavam o combate, diríamos, em pé de igualdade. Mas havia ali um determinado momento que o galo que não se tinha alimentado ou que não tinha sido alimentado no dia anterior, ele começava a fraquejar, até que aquele animal era derrotado.
Meus caros irmãos, meus caros amigos, que eu pretendo contar, dizer com este relato, é que depende daquilo que nós nos alimentamos. E se nós nos alimentamos com determinadas coisas, nós, sem querer, vamos sendo modelados a essas coisas e vamos certamente deixar-nos ser presa fácil de todas essas atitudes. Jesus veio com uma missão totalmente diferente. Jesus veio mudar radicalmente a vida daqueles que o ouviram e viram. Jesus chamou as pessoas para se tornarem seus discípulos. Ele chamou-os para o seguirem. E há tempos eu li uma frase que achei muito interessante: líder só é líder se tiver gente atrás a segui-lo. E como nós sabemos, o Senhor Jesus era um verdadeiro líder. Era um verdadeiro exemplo. Por onde quer que ele fosse, muita gente, multidões que o seguiam. E toda a gente era assim, muitas delas transformadas por este poder transformador, por esta contemplação. Nós podemos ser transformados ouvindo o que ele disse, o que ouvimos, ou fazendo o que ele fez, fazendo o que vimos, igualmente aquilo que vimos. Por outras palavras, imitando tanto no seu discurso como nas suas ações. Havia contas esta história, vem na nossa meditação, de um explorador, de um homem de ciência que andava fazendo uns estudos sobre a vida da selva, e então ele foi a um determinado lugar e queria certamente estudar algumas coisas da vida vegetal, da vida animal da selva, e como da selva era densa, ele contratou, portanto, para si um guia local, que depois de caminhar algum tempo, ele disse ao seu guia, dava-lhe a impressão, a este cientista, que andavam ali aos zigue-zagues, não é? Não havia ponto de referência nenhuma que ele pudesse perceber. No entanto, o guia ia naquele passo e dando voltas aqui, ali e acolá. E então, a determinada altura, este cientista disse, eu não vejo qualquer caminho, nem vejo sequer qualquer trilho, não é? Qualquer pequeno caminho, que nós chamamos o caminho de cabras, nada disso existia ali. Como é que se sabe que nós estamos a caminhar na direção certa? Aquele homem disse, eu sou o caminho. Respondeu, portanto, ele na guia, faça o favor de me seguir. Eu estava longe, certamente, de imaginar que estava decalcando frases do Senhor Jesus, quando dizia a mesma coisa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que nós, portanto, a ele devemos seguir. Quando nós estudamos um pouco, meditamos um pouco sobre essa profecia, esse texto que é tão nosso conhecido, que nós encontramos em São João, capítulo 3, agora no Evangelho de São João, no capítulo 3, perdão, não é São João, é capítulo 14, todos nós conhecemos, posso dizer de cor, é mais fácil, não se turbe o vosso coração, todos nós conhecemos isto, não é? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar, e se eu for preparar o lugar, virei para mim mesmo, virei para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo, para quando estiver, estejais vós também. Mas depois há aqui um episódio que é um momento, desculpem que esta é a minha Bíblia, eu tenho neste momento uma Bíblia que foi um achado, porque é uma Bíblia de ancião, como agora já não sou pastor, já sou ancião, não é? Baixei de... É uma Bíblia extraordinária que eu recomendo aos irmãos vivamente, porque é extremamente pequena
tem uma série de estudos bíblicos e tem um inário aqui ocupado, um inário só com a letra. Simplesmente as páginas são tão fininhas, que às vezes é difícil conseguir folheá-las. Como sabem, a gente tem, quando é a nossa arma, facilmente chegamos lá, mas o que eu quero dizer é que a determinada altura, quando ele falava, e Jesus dizia, portanto, que eu vou preparar-vos um lugar, Tomé, não podia ser eu, tinha que ser ele, disse, tu falas dessas coisas, mas nós não sabemos para onde é que vamos, para onde é que tu vais, nem sequer sabemos o caminho. Pois só podia ser realmente Tomé, sempre duvidando, já estava, mais tarde ele iria duvidar de forma mais assertiva ainda, mas ele não percebia o caminho, não percebia o fim, o objetivo, nem percebia o caminho, né? Portanto, não sabia o caminho. Ao segui-lo, espera-se que nós possamos andar, portanto, atrás do Senhor Jesus, confiando plenamente que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que é a vida e que nos vai certamente conduzir, assim nós quisermos, a esse lugar de repouso na pátria celestial. As palavras de Jesus, é necessário dizer que Jesus estabeleceu o padrão, o modelo, para que o significa ser cristão. As suas palavras, onde é que elas foram ouvidas? A sua palavra foi ouvida nas ruas da cidade, nos pátios do templo, à beira-mar, durante as suas viagens e certamente revelando os valores e os princípios do reino de Deus. No próprio Sermão da Montanha, que alguns afirmam tratar-se da Magna Carta do Reino dos Céus, o Sermão da Montanha é uma representação que Jesus faz do modo de vida daqueles que o seguem. Jesus, no Sermão da Montanha, condenou, por exemplo, o homicídio, particularmente quando é praticado através de uma palavra irada. Quer dizer, nem sempre é a consumação do facto. Para os antigos era só a consumação do facto. Quando alguém atentava contra a vida de alguém, isso era realmente um crime, era realmente um pecado grande. Mas o Senhor Jesus disse, sabeis o que foi dito aos antigos? Porém eu vos digo. Quer dizer, Jesus não veio, como alguns pretendem ainda hoje, que Jesus veio minorar o valor da lei, reduzi-la a 2 mandamentos, né? Amar ao próximo e a Deus e ao próximo como a si mesmo, estes são os 2 mandamentos, mas Deus veio alargar ainda mais amplitude, portanto, deu mais amplitude à lei dos mandamentos. Quer dizer que não se tratava apenas de um mero, da consumação do ato, mas já só o apelidar alguém de louco, de um epíteto que fosse de alguma forma pejorativo, de qualquer tipo de ameaça, era para Jesus a transgressão desse mandamento, diz, não matarás. Sublinhou a importância de vivermos pacificamente uns com os outros. Se tivesse um problema com o teu irmão e estiveres para ires ao altar, portanto, ao templo, oferecer deixa a tua oferta no altar e vai quê? Reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem, então. Mas a primeira coisa era certamente o ficar de bem com o seu irmão, com o seu semelhante. Ele declarou que o adultério ocorre não somente no próprio ato, mas também na mente, quando são acalentados pensamentos que, diz o autor no nosso texto, chama de lúbricos. Eu tive a ocasião de ir buscar a significação deste termo, que não é muito vulgar no nosso meio, e a palavra lúbrico quer dizer lascívia, ou outro sentido, escorregadio. Portanto, há uma coisa que é fácil a pessoa cair. A tentação pela lubricidade nesta era da internet oferece desafios que seriam inimagináveis para aqueles que viviam nos tempos do Senhor Jesus. Hoje é fácil no clicar, temos um telemóvel connosco que tem binário,
tem a Bíblia, tem muita informação. Meus queridos irmãos, agora que eu estou, diríamos, pela porta de saída do meu ministério, tenho pena de não ter, no início dele, este material que a gente, num clicar só, e nos vem, ainda me lembro que no começo, quando eu queria às vezes um texto da Bíblia, punha assim, Bíblia, e depois punha o texto assim, só as primeiras 3 ou 4 frases. Hoje não é preciso pôr Bíblia, quando a gente faz uma citação de um texto que não sabe onde encontrar, uma chave da Bíblia por extensão, aparece logo ali uma quantidade de versões da Bíblia. É realmente uma boa ferramenta. No entanto, no mesmo sítio onde podemos ler a Bíblia, onde temos acesso a outros conteúdos nada recomendáveis e que muitas vezes os nossos jovens vão seguindo nas redes sociais, os tais vão recebendo a tal modelagem ou modelação, não é? São moldados por aquilo que veem, pelos artistas que cantam, pelos atores da televisão, e eles vão tentando imitar as suas vestes, o seu tipo de calçado, as suas roupas, tudo isso é realmente interessante no sentido pejorativo do termo. Mas recorda-me que o meu Filipe, mais velho, quando era pequenino, nós não tínhamos televisão naquela altura. E, como bons cristãos que éramos, nós nunca compramos para ele pistolas, nem qualquer tipo de armamento. Mas eu não sei, ele só ia ver a televisão quando era ao domingo à tarde, que havia qualquer coisa para as crianças, nós tínhamos o vizinho em frente, 2 pessoas que eram doentes, estavam mais ou menos sempre sentados, e eles gostavam muito dele, e ele lá então via aquilo. E então um dia estávamos à mesa e tínhamos várias fatias de pão, não é? Aquelas fatias assim pequeninas, mais ou menos como isto. Ele pegou numa daquelas fatias, não tinha nada, e a determinada altura abriu a boquita dele e trincou. E ao trincar, foi até ao fundo, começou a mastigar aquilo que tinha trincado, e então podem imaginar como aquilo ficou. Ficou uma fatia com uma parte por baixo, ali, com a marca dos dentes. A determinada altura, sabem o que é que ele fez? Pegou naquilo e pôs o dedito naquele sítio onde tinha abocanhado, diríamos, a fatia, e daquilo já era uma pistola. Já era uma pistola. Nós ficamos tão decepcionados porque nós nunca íamos imaginar uma coisa dessas, não é? Onde é que ele viu aquilo? Mas certamente, portanto, ele viu, e como sabemos, se nós adultos é fácil sermos modelados pelo aquilo que vemos, muito mais as crianças, muito mais a juventude, com tudo aquilo que tem certamente hoje ao seu dispor. Jesus falou também acerca da justiça e da generosidade, que é preferível à retaliação. Se alguém te bater na face esquerda, dá o quê? Oferece também à direita, não é? Jesus falou da necessidade de cuidar dos necessitados, em vez de alimentarmos o nosso egoísmo. Portanto, que muitas vezes nós fazemos alarde, fazemos soar as trombetas. Havia um irmão numa igreja que um dia, querendo mostrar realmente a sua generosidade e a sua humildade também, estava a pregar, mas ele a determinada altura não pensou no que disse e disse: sabem, isto quer dizer que quando damos uma oferta, nós não devemos dizer. Eu, por exemplo, quando passo aqui em frente à igreja e vou dar uma oferta a alguém, eu até mudo de mão, que é para os irmãos não me verem, não é? Que eu estou a dar, automaticamente, como nós sabemos, às vezes deixamos-nos trair pelos próprios pensamentos, e ele, de alguma forma, sem querer, coitado, não fez aquilo por mal, mas fez soar a trombeta, não é? Fez soar a trombeta. Jesus lembrou que o verdadeiro tesouro está guardado no céu e que a qualidade da nossa vida espiritual não consiste nos bens materiais. E depois termina com essa expressão que nós sabemos muito bem: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu poderia fazer a pergunta, meus queridos irmãos, o que é que os irmãos acham? Hoje há muita ou pouca gente buscando o reino de Deus.
Não queria ver um ninho. Digam sim ou não, mas há muita gente recebendo ou buscando o reino de Deus. Eu diria que sim. Eu não disse que ia lá mais gente. Há muita gente buscando o reino de Deus. E as igrejas, que não são apenas a igreja adventista, mas por todas aquelas pessoas que na sua sinceridade vão cada sábado ou outro dia qualquer que eu tenho como de guarda um sítio de culto e de adoração, as pessoas vão. E diríamos que, mesmo também dentro dos adventistas que nós somos, a maior parte de nós estamos buscando Deus. Só que estamos a falhar certamente numa coisa. É que não estamos buscando em primeiro lugar. Isto é certamente alguma coisa que nos devia fazer pensar. O nosso articulista fala também de julgar os outros pelas nossas imperfeições. Pelas suas imperfeições, melhor. Quando somos tentados a julgar os outros por causa das suas imperfeições, Jesus pediu-nos para nos determos e reconhecermos que a tarefa primária é corrigir as nossas próprias imperfeições. Mas nós usamos sempre aquela que nós chamamos a lei do funil, não é? E há pessoas que têm um temperamento dentro da igreja, são severos, são austeros com a sua maneira de encarar o pecado e o mal, e então na igreja estão sempre buscando aquilo que possa ser criticável. E então, muitas das pessoas, sem querer, além de reconhecerem as perfeições nos outros, estão-se subjugando a si próprias de qualidades ou pseudo-qualidades, não é? Quando eu dizia a lei do funil, o funil tem duas aberturas, não é? Uma larga e outra apertadinha. O que é que nós fazemos normalmente quando usamos o funil? Como é que nós usamos o funil? Usamos a parte larga para nós, não é? E depois a outra pontiaguda pequenina é para os outros. E apontando para os outros nós conseguimos ver que é o argueiro que está na trave do olho do nosso irmão. Portanto, meus caros irmãos, se nós quisermos ser, diríamos, severos, se quisermos ser perfeccionistas, e atenção que já vou falar um bocadinho sobre isso, que temos, hoje há mais um ismo no nosso meio, não é? Não é o modismo, mas virou uma espécie de modismo, que é o perfeccionismo, que é conseguirmos chegar por nós próprios a ser perfeitos à imagem, portanto, de Jesus. Nós conseguimos chegar lá. E se nós conseguíssemos pelos nossos próprios meios, ele não é que diz que todo aquele que tenta cumprir os mandamentos de Deus pelas suas próprias forças, tenta quê? Tenta o impossível. E hoje há uma tendência tão grande de que temos que ser perfeitos, e isso tem causado grandes divisões muitas vezes no nosso meio, porque se nós conseguíssemos chegar lá pelos nossos próprios meios, então qual era o papel do Senhor Jesus, do seu lugar que Ele deu por cada um de nós na cruz para nos salvar? As lições de Jesus, mesmo na igreja, os locais são muitas vezes locais de conflito e tensão. Infelizmente é frequente termos dificuldades em amar os outros. E mesmo as igrejas podem, por vezes, tornarem-se locais de conflito que prejudicam a unidade e a identidade centrada em Cristo. Portanto, hoje há uma tendência de centrarmos em nós próprios, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos ser, e que temos que ser perfeitos, e que temos que chegar lá pelos nossos próprios meios, desvalorizando certamente assim o papel e a função do Senhor Jesus Cristo. Termino com uma citação, uma experiência que achei muito curiosa também, num momento em que falarmos destas pessoas
desta religião, chamemos nós o que pudermos chamar, sem ofender ninguém, um adventista, portanto, dá a ideia que é o articulista, que diz que um dia visitava um país de muçulmanos, onde havia muçulmanos e cristãos, que viviam em conjunto, e a uma determinada altura ele apanhou um táxi para se dirigir para uma reunião da igreja. Então, durante a viagem, perguntou ao condutor sobre a sua vida religiosa. Ele respondeu com um largo sorriso: sou muçulmano. E eu falei-lhe a respeito de alguns amigos muçulmanos que tenho e mencionei como eles eram devotos de Alá. É preciso saber falar, não é? E também não apenas criticar e dizer que dentro dos muçulmanos há pessoas que são sérias, há pessoas, diríamos nós a maioria, talvez a maioria, que são sérias, que são honestas, que procuram certamente fazer apenas o bem. E então, como ele, o nosso pastor, como ele terá de alguma forma elogiado muitos muçulmanos, aquele homem abriu-se e diz: então, e qual é a sua religião? E eu respondi que eu era cristão adventista do 7º dia. Ele riu-se com uma alegria e quase gritou: há muitos adventistas na minha aldeia e são melhores muçulmanos do que eu. Eles vão à sua mesquita várias vezes por semana e empregam aos sábados em adoração e na prática de boas ações. São um povo piedoso e ora mais do que 3 vezes ao dia. Isto aí, se calhar, ele exagerou um pouco. Não é? Portanto, são um povo piedoso que não comem carne de porco nem bebem álcool. Meus caros irmãos e amigos, as pessoas conhecem-nos inicialmente pelo modo como vivemos e só depois por aquilo que ensinamos. O melhor exemplo que nós podemos dar é aquilo que o apóstolo dizia, que nós devemos ser cartas abertas ao mundo. Para quê? Para que o mundo leia em nós. E para um cristão que é saudável, no meio de pessoas amigas, desconhecidas, ou às vezes pessoas com quem nós nos damos muito tão bem como isso, essas pessoas facilmente se apercebem que nós somos pessoas crentes e que estamos certamente no bom caminho. Isto fugiu-me agora, mas está bem. Helena White escreveu: Cristo é o nosso padrão e o exemplo perfeito e santo que nos foi dado para seguirmos. Nunca poderemos igualar o padrão. É isso que eu queria dizer há pouco, voltaria a esta história do perfeccionismo. Nunca poderemos igualar o padrão, mas podemos imitar e assemelhar-nos a ele segundo a nossa capacidade. Terminava com um texto que não nos veio na nossa meditação, mas em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 13, nós lemos o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Deus não apenas pode fazer essa transformação no nosso coração, não apenas o pode fazer, como Ele o quer fazer também. Assim, nós o queiramos igualmente. Que o Senhor nos abençoe. Amém.